Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Klinger e a gente hoje está recebendo três convidados super especiais. Se apresentem. Oi, gente. Eu sou a Laís, eu sou infectologista e faço parte do grupo de infecção musculoesquelética lá da Escola Paulista de Medicina. Oi, gente, eu sou a Estefânia, eu também sou infectologista, tô aqui de novo, um prazer enorme estar aqui. Fui da primeira turma do grupo de infecção musculoesquelética lá da Unifesp, e estou muito feliz de vocês terem nos convidado. Muito obrigada. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Pinheiro, sou ortopedista, sou especialista em cirurgia do joelho, especialista em infecção musculoesquelética também. Então, pessoal, a gente chamou, né, o episódio de osteomielite foi um sucesso, né? Todo mundo com muitas dúvidas, é um tema muito específico também, né? Que suscita muitas dúvidas. E hoje, a propósito do episódio de hoje, a gente conversar sobre os conceitos básicos da ortopedia, né? O pessoal tem muita dificuldade, não conhece muito bem alguns termos, né? Primeiro que quando a gente faz infecto, a gente não imagina que a gente vai rodar um dia na infectologia, na Na ortopedia, ortopedia, né? né? Mas as infecções ortopédicas são uma grande demanda todos os dias para a gente. E aí, chegamos lá, temos algumas dificuldades, né? E a primeira, acho que de todas, é a gente diferenciar as artroplastias das osteossínteses, né, Rodrigo? Como que funciona isso? Isso, na verdade, isso é uma questão muito importante porque vai definir o tratamento da infecção, né? Então, quando você tem uma fratura, quando você tem um osso quebrado, o que que você precisa? Você precisa reduzir a fratura e fixar a fratura. Então, o objetivo disso é que consolidação óssea. Por outro lado, quando você tem uma fratura articular, principalmente do quadril, aí você já não consegue fazer isso em todos os casos. Aí você tem que partir para prótese. O que que é uma prótese? Você retira a articulação e você substitui por um componente metálico. O objetivo ali não é consolidação óssea, você já substituiu. Inclusive, de membro inferior, na maioria das vezes, você faz isso e o paciente já pode andar no dia seguinte, por exemplo. Então, tem muita diferença entre osteossíntese e artroplastia. E essa é a dificuldade, né, Klinger? Quando a gente só percebe essa dificuldade quando a gente vai para o mercado de trabalho. E aí alguém te pede uma interconsulta, ou você tá lá na CCH, alguém te chama e pergunta: Ah, tô aqui com um paciente com uma fístula, e é uma haste. Aí você chega lá, é uma prótese. Então o tratamento é totalmente diferente. E as pessoas não estão acostumadas com isso, principalmente infectologista. O ortopedista tem mais manejo, então quando ele chama, ele fala: É uma prótese infectada. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não é só o material de síntese infectado, qual é o material de síntese. Então, isso tem muita diferença. E para osteossíntese, Rodrigo pode até explicar um pouquinho, né? O que que a gente tem para osteossíntese, para osso Isso. longo. Quando você tem uma fratura, dependendo da posição da fratura, você pode usar placa-parafuso, você pode usar haste, você pode usar o fio de Kirchner, que é um fio metálico minimamente invasivo. Então, basicamente, a gente usa isso para fixar o osso. E tudo isso também é importante no tratamento, porque é diferente você tratar uma infecção que é por placa e parafuso e uma infecção por haste. Exatamente. E na hora que a gente vai discutir os casos, Klinger, as pessoas não têm essa visão. Falar, tem material lá dentro, mas qual material? Porque para a gente é muito importante, por exemplo, uma haste. Onde é que está a haste? A haste está lá, no canal intramedular, e isso muda tudo, como a gente vai pensar, onde que está o patógeno, qual a chance dele se espalhar para as outras regiões, o tipo de placa que é também, porque daí a gente consegue pensar qual a probabilidade de ter mais micro-organismo ali formando um biofilme, porque às vezes é aquelas placas que tem muitas reentrâncias, né? Dependendo do tipo que é, tudo isso contribui para o nosso pensamento fisiopatológico. Então, é muito importante a gente ter esse conceito estabelecido e saber direitinho o que é que o nosso paciente tem para a gente conseguir a melhor abordagem possível da infecção que ele tem. Sim, a gente costuma classificar a osteomielite. A gente tem até uma classificação, o Rodrigo pode falar um pouquinho de Chern-Mather, né, que a gente usa, porque isso que a Tefa tá falando é o que baliza a gente na hora de tratar. Então, se a gente sabe que tem material de síntese que tá só na cortical, tem material de síntese que pega o canal medular. Então, isso muda totalmente o tratamento do ortopedista na hora de fazer a terapia local, o desbridamento, né, Rodrigo? Exatamente. Quando você tem uma haste, a haste, na maioria das vezes, ela ocupa todo o canal intramedular dos ossos longos, principalmente da tíbia e do fêmur, que é onde a gente faz haste na maioria das vezes. A placa não, a placa parafuso, ela adere basicamente à superfície, você tem os parafusos ali que cruzam o osso,
mas são localizações pontuais, diferente da haste, que você geralmente tem que tratar o osso inteiro do paciente, ao invés de um local pontual, como na placa parafuso. Então, quando a gente fala de infecção relacionada à fratura, a gente está falando, de uma maneira geral, só das osteossínteses, as fraturas que a gente quer que consolide, a gente quer que o osso ósseo integre, e depois, se tiver que fazer retirada do material de síntese, né, que é a RMS, não tem problema nenhum, que é diferente das artroplastias que o Rodrigo disse, que você não tem como retirar material de síntese da articulação. Isso acontece em alguns casos específicos, a gente fala disso mais pra frente, mas a gente tem que ou revisar ou preservar aquela prótese. Tem que ter uma articulação ali, né? Tem que ter aquela funcionalidade. Então, não é igual ela está falando, igual você tirar uma placa, o osso está consolidado, você não tem mais função daquela placa. Agora, uma prótese articular, você tem uma funcionalidade dela, ela tá ali por algum motivo, não é só consolidar, né? Não, ela tá ali fazendo a função da articulação. Então, não é simples assim. A gente, tá infectado, tira, né? Eu diria que essa é a principal diferença, né? Então é importante deixar claro que o material de síntese, ele pode ser retirado. A única função dele é consolidar o osso. O osso colou, ele não é mais essencial, diferente da prótese que é essencial. Exato. E com a infecção, a gente não consegue consolidar na maioria dos casos, né? Atrapalha. A infecção é uma das principais Atrapalha, causas que a gente chama de pseudoartrose, da não consolidação. Tem algumas diferenças ortopédicas, mas é isso. 6 meses já era para aquele osso estar consolidado. Não consolidou, alguma coisa está errada. Mesmo paciente não fistulizado, mesmo paciente sem celulite, mesmo paciente sem deiscência. Então, se tem uma não consolidação, essa é uma das causas que a gente pensa em infecção também. A gente não pode ir com um pensamento, uma pseudoartrose não infectada, asséptica por uma falha mecânica. A gente tem que ir com a cabeça, já que pode ter um patógeno mais indolente, com crescimento mais lento, e tá atrapalhando essa consolidação, né? É muito importante isso que você falou, que a gente fica pensando, tá com infecção, então não vai consolidar, né? Então, sim, se a infecção não está sendo tratada, muito provavelmente esse osso não vai consolidar. Mas a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, a gente vai tratar aquilo, porque a gente não vai conseguir curar, né, 100% enquanto a gente não tirar aquele material. Mas o material tá lá, não pode ser tirado porque ainda não consolidou. Então, a gente vai ir tratando esta infecção até esse osso consolidar. Então, veja, mesmo na vigência da infecção, mas ela está sendo tratada adequadamente, então daí a gente consegue diminuir inóculo bacteriano para aquela fratura consolidar. E daí, depois, a gente programa de ser retirado o material de síntese, e aí sim, daí a gente vai poder falar em cura, mas a gente não pode ter esse conceito de, tá infectado, não vai consolidar. Não, porque muitas vezes na vigência da infecção, a gente tratando adequadamente, consolida, e daí depois a gente programa de retirar esse material que está ali. Sim, a famosa terapia de supressão crônica. Exato. Isso. Né? A gente tem terapia de supressão crônica na infecção musculoesquelética um pouco diferente. Quando a gente usa o termo supressão crônica, é para paciente já que não tem mais alternativa, e a gente faz uma terapia de supressão para aquele paciente não entrar em sepse, para aquele paciente não ficar fazendo celulite, drenar menos, porque a gente sabe que não dá para tratar, ficou intratável, o paciente tem múltiplas comorbidades. Então, tem paciente que chega nesse ponto, mas cada vez menos a gente está usando antibiótico com terapia de supressão para sempre. Então, os estudos já estão mostrando, a gente costuma fazer intervalos, né, de terapia de supressão crônica. Então, quando o paciente... Ciclos, isso. Quando o paciente está muito ruim, muito fistulizado, está prejudicando a qualidade de vida dele, a gente tende a fechar essa fístula. Agora, num paciente agudo, num paciente que acabou de fazer uma fratura, e a gente quer que consolide, a gente evita antibiótico. Isso é a primeira coisa. Se o paciente não tem infecção de pele e partes moles, não está com uma celulite importante, a gente tende a evitar. A gente tem prazos, né? Quando a gente vai tratar, a gente tem alguns mecanismos, tanto cirúrgicos quanto sistêmicos, né? Os antibióticos, para ajudar a atrasar a quantidade de patógeno, diminuir a quantidade de patógeno e a gente conseguir consolidar até retirar o material de síntese, né? Então, a gente tem, por exemplo, o DER, que a gente fala, que é a limpeza, o desbridamento, a retenção do implante, a gente troca os componentes móveis quando dá, quando é prótese, mas em material de síntese, às vezes não dá para trocar nada. Só que até 30 dias a gente consegue lavar, o ortopedista diminuir o inóculo mecanicamente e deixar aquele material de síntese até consolidar. Enquanto isso, a gente dá antibiótico para a fratura consolidar. Então, pra gente, tempo é importante por causa da maturidade do biofilme, principalmente nas fraturas, né? Então,
Isso que a gente estava falando mais da não consolidação. Então, no começo, pra gente é importante, porque a gente quer que consolide, a gente quer ajudar o tratamento do ortopedista a o osso consolidar. Isso não quer dizer que a gente vai curar. Aquele paciente tem osteomielite, entendeu? A gente só vai conseguir o tratamento definitivo pós-consolidação do osso, quando não tiver nenhum problema mais. Enquanto isso, a gente vai lutar com o ortopedista, vamos consolidar esse osso de alguma maneira. Então, a gente tem diversos mecanismos. Certo. E quando que Rodrigo, a gente determina a retirada desse material de síntese? Existe algum critério de vocês, por parte da ortopedia? Isso, é mais ou menos o que a Laís falou agora. O principal critério é osso consolidado, tá? Então, você tem ali uma infecção, fez o diagnóstico, o osso ainda não colou. Você pode fazer uma terapia de supressão na tentativa de consolidar o osso. O osso colou, o material de síntese, a haste, placa e parafuso, já não é mais essencial. Então, você pode retirar. E é a partir daí que você vai, de fato, tratar a osteomielite. Inclusive, isso é um tratamento bem clássico para as infecções por haste. Colou o osso, você retira a haste e, a partir daí, você vai conseguir tratar o canal intramedular. Ah, bacana. Em relação às artroplastias, existe uma que é mais fácil da gente tratar quando infecta ou não? Tudo é a mesma coisa. Bom, uma coisa muito importante que a Laís falou é a questão de partes moles, cobertura, né? Eu opero o joelho, então quando a gente tem infecção em prótese de joelho, a cobertura realmente é muito difícil. Em alguns casos, para que a gente consiga essa cobertura adequada, a gente tem que rodar enxerto, rodar retalho do gastrocnêmio, ou seja, colocar um músculo cobrindo, diferente do quadril, por exemplo. Você tem toda a vasta musculatura que na maioria das vezes não precisa dessa cobertura. Então, partes moles cobrindo tanto a coxa quanto o joelho é muito importante. E esse gancho é muito interessante para a gente entender que a gente tem que ter esse manejo e tem que saber também lidar com as feridas, com cobertura, saber que tipo de curativo é o melhor, saber que às vezes vai precisar aí de retalho, às vezes a gente precisa da ajuda de cirurgiões plásticos também para isso, porque o manejo ali da ferida é fundamental para a gente garantir que a gente tem um sucesso terapêutico também. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, é muito importante. Tem estomaterapeuta, né, hoje em dia, que também é muito voltado para essa parte aí do manejo da ferida, mas isso é essencial para a gente entender que partes moles é um componente que vai ajudar muito a gente, se a gente souber manejar direito, vai ajudar muito a gente no manejo dessa infecção ortopédica que o paciente tem. Tá, então não é só para a gente focar no osso, não, é ali como um todo, né? Então... Deve ser um dos objetivos também a ser procurado, né? A ser alcançado essa cobertura para que a gente consiga evitar o aumento daquela lesão. Exatamente. Exato, e é isso. Para infectologista é muito claro, tá o osso exposto, tá a prótese exposta, tá o material de síntese exposto. Não tem como você falar que aquilo ali tá asséptico, tá sem patógeno nenhum. A nossa pele é totalmente colonizada e pra gente, infectologista não pode ver uma ferida aberta que a gente quer fechar. Porque a gente sabe que a gente não vai conseguir controlar a infecção, não vai conseguir controlar a quantidade de patógeno se tiver aberto. Então, as próteses de quadril... É mais fácil a gente conseguir, com o ortopedista, decidir se vai fazer em um tempo, se vai fazer em 2 tempos, se ele pode lavar e toda hora fazer incisão. Eles conseguem, eles têm mais possibilidade. Agora, no joelho é um problema. Então, o Rodrigo passa muito por isso. Porque uma infecção já... a pele é fininha ali e a infecção já perde aquela pele, a cobertura... maior. Então, necrosa, já tem o sofrimento, porque é uma pele que já estica mais. Então, é mais difícil. Então, tudo isso tem que pesar na hora da gente tomar a decisão do tratamento. Uhum. E a técnica de Figueiredo, Rodrigo? Ela é uma das opções pra gente conseguir? Isso é polêmico. Isso que eu pedi para ele não falar temas polêmicos ainda. Não, mas né? nós somos polêmicos. Exatamente, realmente é um tema polêmico, tá bom? A técnica de Figueiredo, a gente usa... Não, vamos explicar pro pessoal o que é. Isso, na verdade, o que é a técnica de Figueiredo? Quando você tem uma ferida, geralmente extensa, onde você não consegue ou você não tem naquele momento a opção de cobertura, uma cobertura de partes moles, no caso rodar um retalho, você pode usar uma película, né?
onde uma película estéreo, onde você vai suturar as bordas O da que é uma lesão. película estéreo? Conta pra eles. Que a gente... É como se fosse, resumindo, é como se fosse um plástico. Da onde que vocês usam? Do A gente- Plástico soro. bolha, É, né? Do soro. do soro, da Exato. sonda vesical de demora. É desesperador pro infectologista isso daí. Entendeu? Exato. Então você pega aquele plástico, né, que você consegue ali no centro cirúrgico, estéreo de preferência, De você preferência. sutura nas bordas da lesão, ou seja, você protege, você cobre e a partir daí você vai tratando e acompanhando. E, pelo que a gente percebeu, os resultados são excelentes, tá? Então, feridas extensas, cicatrizaram, fecharam só com essa técnica. Entendi. Pois é, porque a gente fica... É difícil a gente ter acesso ao cirurgião plástico para rodar retalho, né? Exato, e a gente está falando de serviços que são SUS, né? No Sim. SUS a gente não tem todas essas opções. Então, essa é uma opção de baixo custo, que, como eu falei, os resultados são, até o momento, satisfatórios. Promissores. E vocês me dão algum comentário? A gente fica meio Olha, desesperado, mas realmente tem resultados muito É. positivos. Às vezes é aquilo, né, Clídia? A gente tem que olhar o paciente como um todo. Então, às vezes, o paciente não tem da onde tirar para fazer um retalho, para fazer um enxerto. Às vezes, o paciente está com muita comorbidade, com a albumina lá embaixo. Às vezes, está no SUS, a gente não consegue pedir material, não tem nem operadora para aprovar. Então, assim... A gente tem que ir com o que tem. Tem que ir com o que tem. Mas, assim, Laís, não... Nossa, vamos fazer uma técnica de Figueiredo nesse paciente. Não. A gente tem que pensar o melhor tratamento para o paciente, independente se ele está num hospital aí com nome alemão ou se ele está no SUS. Entendeu? Então, eu acho que esse tipo de procedimento não pode ser protocolo, vamos dizer assim. Isso Mas tem que ser avaliado cada caso. né? Isso. Cada caso. E aí, se esse paciente ele não evolui com secreção, você vai mantendo aquele curativo, como que você faz essa revisão, Rodrigo? Exato. Na verdade, é sempre uma avaliação diária, né? É. Observando a ferida, observando a parte laboratorial também do paciente, tá bom? Nessa abordagem inicial, sempre importante coletar as culturas, tá? Elas que vão direcionar a gente durante todo o tratamento. E a partir daí a gente começa a observar que o tecido vai granulando, que as bordas vão aproximando. E a partir do momento que a gente percebe que tem uma ferida seca, que as estruturas nobres não estão mais expostas, aí a gente já pode retirar isso aí e continuar acompanhando. Ótimo. E aí a pergunta que sempre vem pra gente coletou a cultura e no intraoperatório, cultura profunda, ok, cresceu mais de uma amostra, porém fez a limpeza, a gente já inicia esse tratamento ou a gente espera esse paciente manifestar algum outro sintoma? Como que vocês conduzem isso? A gente tem alguns protocolos. A gente tende a segurar... Quando a gente fala de infecção relacionada à fratura, tanto o PGI também, que é a infecção das artroplastias, a gente tende a segurar o antibiótico até o momento cirúrgico, porque a gente sabe que o antibiótico não vai penetrar no biofilme, enquanto tiver muito patógeno, muito inóculo, é ruim, e a gente só vai provocar mecanismos de resistência no que está planctônico. Então, a gente tende a iniciar o antibiótico na próxima indução anestésica, dependendo do antibiótico. Então, se for uma vancomicina, tem que começar antes. Se for cefalosporina, a gente já começa ali meia hora da indução anestésica. Então, depende do que a gente propor de terapia preemptiva ali, da antibiótico profilaxia, a gente tende a começar no perioperatório. Então, a gente faz tudo junto. O ortopedista vai tirar mecanicamente e a gente entra com antibiótico até resultado de culturas. A gente tem uma grande diferença nas infecções relacionadas à fratura e na prótese pela identificação prévia do patógeno, né, Tef? Se você quiser falar um pouquinho disso. Isso, na prótese a gente tem mais facilidade de conseguir essa informação do patógeno antes, que a gente sempre pode tentar fazer uma punção da articulação antes, né, para a gente conseguir mandar para cultura, e daí a gente já, na maioria das vezes, a gente já consegue chegar no procedimento cirúrgico já sabendo qual que é o patógeno que o paciente tem. Então, a gente já vai com uma terapia direcionada desde o começo, que isso pro prognóstico, né, para a gente conseguir um tratamento efetivo, é muito, muito melhor, seria o ideal, né? Mas ainda é difícil a gente explicar isso, que fazer essa punção antes da cirurgia é importante, porque ainda tem aquele mito do, mas na hora que eu for fazer a punção, eu não vou estar levando o micro-organismo lá para dentro, eu não vou estar tendo chance de contaminar, de infeccionar aí, mas, tipo, uma coisa que já está com infecção. Exato. Aqui né? está inflacionado. Se você falar com o Rodrigo da vida, ortopedista que estuda a infecção,
eu tenho certeza que ele nunca falaria não pra gente pedindo essa punção prévia de articulação. Exatamente. Agora, é difícil, às vezes, eu entendo, quando o infectologista pede, olha, tem derrame articular, tem líquido sinovial, Vamos funcionar, vamos fazer né? citologia, vamos pedir cultura. Eu sei que é difícil isso, mas se a gente explica, se tem paciência, se o ortopedista te escuta, a gente consegue combinar o tratamento e explicar a importância de identificar o patógeno antes. E mesmo a citologia é o que dá o diagnóstico, muitas vezes, da infecção associada às artroplastias. Porque a gente tem que lembrar que a recuperação do patógeno, ela não é 100%, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer o diagnóstico com base na citologia. Não só, óbvio que quando a gente encontra o patógeno é muito melhor. A gente quer o bicho para testar os antibióticos, para ver, né, o perfil de resistência. Isso para a gente é muito melhor. Mas quando a gente não acha, a citologia é muito importante, traz muitas informações para a gente também. Mas realmente, às vezes, é uma briga isso da gente pedir a cultura e as pessoas não fazerem essa punção antes por justamente esse medo de, agora a gente vai levar o bicho para lá, entendeu? Então, Entendi. E aí, como a Laís fala, né? Que a gente não é só um sommelier exatamente. do antibiótico, né? Não é porque cresceu uma bactéria Tem uma lá, cultura positiva. tem uma cultura positiva, que Uhum. necessariamente a gente vai tratar. E às vezes eu não sei como é que é na prática de vocês, mas na minha, às vezes o ortopedista, ele fica tão ansioso de ver aquela cultura e não tratar, que eu acabo fazendo assim 7 dias para ele ficar feliz. O número mágico, né? O É, 7. Exato. E deixo aquilo pra lá, porque acho que quando a gente fala de stewardship também, não é uma imposição, né? A gente tem que ter aquela equipe do nosso lado, você tem que Sim. manejar. Às vezes você vai abre, barganhando você ali, vai né? barganhando, O né? negócio, Porque quando você é muito impositivo, né? Você acaba ficando todo mundo com raiva, vai com o diretor clínico E ninguém reclamar se de ajuda você. depois, Isso eu aprendi né? muito, Clíndia. Eu também. Sabe por quê? A gente, enquanto controlador de infecção, e eu faço isso também, parece até opostos, né? 1 e menos 1. Mas isso me ajudou muito, porque como controlador de infecção, é uma coisa meio imposta. A gente chega e fala, não, você não vai usar esse antibiótico, você só vai usar 7 que dias. tirar, Só que você não passa a visitar o paciente todo dia. Então, fica muito chato para o ortopedista, que é quem operou, quem segue o paciente, quem passa a visita. Então, isso eu aprendi muito convivendo com eles. Então, eles ficam ansiosos exatamente por isso, porque a gente vai lá e joga uma conduta, só que não é você que está lá todo dia do lado do paciente, não é você que operou o paciente. Pelo CFM, quem tem responsabilidade sobre aquela cirurgia, não sei quantos anos, depende da cirurgia, é o ortopedista. Então, eles têm esse apego com o doente justamente por isso. Porque eles sabem que a responsabilidade é deles. E a gente palpitar o antibiótico não, às vezes é pouca coisa. Então, a gente vai lá e fala, não vai usar esse antibiótico, não tem necessidade. Eu gasto o gogó explicando, olha, o paciente não vai ficar séptico, isso e aquilo. Então, às vezes eu consigo barganhar com o ortopedista indo passar visita mais vezes. E mostrando para ele que o paciente está na minha mão, mostrando para ele que não é o PCR e o VHS, é a clínica do doente. Olha, ele tá andando, tá tudo bem, ele tá na nossa mão, a gente tá colhendo exame. Ou quando tá no ambulatório, o paciente passa comigo mais vezes no consultório, aí eu passo pro ortopedista e aí eles ficam mais seguros. Então, isso eu só aprendi convivendo com eles. Porque a gente, enquanto infectologista, tem essa... Olha, eu tô te falando, não precisa usar antibiótico, só que eles não se sentem seguros, ele não vai mais te ver. Sim, sim. Entendeu? E aí acaba que você acaba indo contra os seus preceitos justamente porque, ok, não vamos fazer 42 dias, mas ele quer tratar, não tem necessidade de tratar, vamos tratar 7 dias, Isso. então. E aí você vai... Porque senão o paciente fica no meio do fogo cruzado. Um Sim. fala que vai tirar antibiótico, outro que vai pôr, outro... E daí fica o paciente que já tá angustiado, já tá num sofrimento ali, fica ele no meio desse fogo cruzado, sem saber o que E só dá briga, né? quem é o certo, quem é o Sim. errado, né? Sim, mas Então, essa é uma realmente, maturidade que só com a experiência que a gente adquire, Foi né? Sim. vivendo É. isso, entendeu? E E convivendo com estudando, eles. exato. Porque quando a gente tem essa conversa sincera com o ortopedista e mostra, assim, que a gente estuda aquilo, que a gente tem, assim, óbvio, a gente não sabe todos os conceitos ali de ortopedia igual ele, mas que a gente tem uma noção, pô, eles já vão olhar a gente com outros olhos, sabe? Eles vão entender que a gente realmente tá ali interessado em ajudar e não só Quer em falar, mandar... quer falar? Tô falando bem de vocês, ó, por Em favor. relação a essa questão do antibiótico, isso é uma coisa muito importante, né? Eu que sou ortopedista, estou no grupo dos Olha ortopedistas. lá o que ele vai né? falar. Tem que tomar água. Qualquer suspeita de infecção, na maioria das vezes, sempre é iniciado antibiótico. Acho que é uma infecção, tá vermelho, tá? Antibiótico.
Então é importante reforçar que isso atrapalha em tudo. Se eu for fazer uma punção, por exemplo, vou puncionar uma articulação de uma prótese e o paciente está usando antibiótico há 2, 3 semanas. Isso vai diminuir a chance de identificar o Isso é um microorganismo. ortopedista Nossa, inflacionado. sério, Isso é Sim. inflacionado. É. Então, assim, não, eu sei que não é assim no dia a dia. Sim. Todo mundo sabe aqui. A gente sofre muito, Rodrigo, Exato. isso aí, entendeu? Pois é, No por dia a isso que eu dia. tô falando, é importante Mas eu acho que é reforçar médico isso não em geral. aconteça. Acho que é médico em É. geral, né? É porque você estuda infecção, você é um ortoinfecto. Então, assim, você fala a linguagem do infectologista. Pra gente é. Sim. Mas você entende que quando um infectologista chegar, se ele chegasse pra você antes de você estudar isso, falasse, você não tira esse antibiótico, e o paciente lá, com Não, uma fístula. Antes, Imagina, que pós-operatório vocês- era o que igual você a faria? antibiótico. Você fala que Exato. ensina 7 dias. Exato. Ó, os 7 Exato. dias. E esse é o problema, eles têm poucos antibióticos na cabeça. Então, eles aprendem os clássicos e tudo é cefalosporina de primeira geração. Isso. Isso. Então, E assim, essa é coisa que difícil. você falou da gente ser sommelier de antibiótico, porque vem a cultura, eu acho que é só olhar lá o sensível e resistente. Não, a gente pensa muito mais que isso. É na absorção daquele antibiótico no local que está a infecção. Por isso que você tem que entender qual o local anatômico ali que está, em que parte do osso que está. Então, por isso você tem que ter essa noção de que não é só o sensível, resistente. Você tem que avaliar qual que é a biodisponibilidade ali, se é bem absorvido ali no... Se vai ser bem, penetrar bem ali no osso ou não, As né? comorbidades As do comorbidades, tudo isso. gente Se não vai conseguir interage um fazer. no outro, porque normalmente a gente pode deixar antibiótico dupla cobertura, e daí a gente pode interagir com o outro. Então tem um monte de coisa para pensar que não é só ir lá, olhar a cartinha, aqui, ó, vou escolher esse hoje, não. E mais do que É isso, assim, né? O tempo do tratamento. Então, não adianta você vir me falar que era uma infecção, uma osteomielite, o ortopedista já limpou, tirou lá o material. Aí as pessoas vêm perguntar pra gente, né, com a cultura positiva. Aí eu peço raio-x, nenhum infectologista tem. Por que que é importante? Porque a gente precisa ver se ficou material de síntese lá. Porque senão, assim, se ficou um parafuso às Pronto, vezes, e é muda onde esse tudo, parafuso né? está reabsorvido, você pode fazer o que você quiser, que você já teve essa experiência. Você vai suspender o antibiótico, o que vai acontecer? Ele vai fistulizar de novo. Exatamente. Então, Tem pra sequestro gente, ósseo, não tem, né? Que pra gente Exato, é esse osso super tá importante, consolidado, aham. não tá. Aí quando os colegas me mandam e eu faço esse tipo de pergunta, eles ficam indignados, parece que eu sou chata, mas não é, tem diferença. Se o osso tá consolidado, não tem mais material de síntese, é uma coisa. Então não adianta só trazer a cultura Né? pra gente. E pra nenhuma outra doença, eu acho que isso, pra gente, cada vez mais a gente já percebeu isso, né? Me traz uma cultura e me fala como eu trato. Não é assim, né? Exato, porque você tem que garantir antibiótico, tem concentração intraosteoclástica, você... Você avalia MIC também, né? Exato. Óbvio, então não é... É muito mais complexo, né? Você ficar tratando, né? Existem outras opções, ficar tratando essas infecções com vancomicina, quando existem outras opções, tratar com beta-lactame, com Exato. monoterapia. Então, são várias coisas que a gente vê na prática. E fora assim, ó, a comorbidade do doente. Então, às vezes, a paciente tá lá com uma glicada de 10 e não tá cicatrizando. Aí todo mundo vai escalonando antibiótico, escalonando. Aí você vai lá e começa a ver albumina de 2, glicada de Exato, 12, paciente fumando na enfermaria. Então fica difícil. Então, se você não olhar cada vez mais o doente como um todo, individualizar o tratamento, eu acho que assim, as chances de sucesso estão cada vez menores, assim. Sim, e eu com a ortopedia, assim, acredito, eu tenho um lema que cada dia importa, sabe? Porque cada dia que eu consigo diminuir o uso de antibiótico ou fazer... Eu fico muito feliz, porque eu já com sei certeza. que é um lugar, um mundo muito obscuro, né? Que a gente precisa de aumentar nosso conhecimento, de ter mais eles como nossos parceiros e eles entenderem também que nós estamos ali para somá-los. E cada dia acho que importa, né? Mas, Clínia, a gente ficou muito orgulhosa dessa infecção musculoesquelética que agora vocês estão fazendo, pensando tudo isso. E, principalmente, pensamos em chamar o Rodrigo, o ortopedista, para as pessoas entenderem que saber os conceitos básicos da ortopedia ajuda muito a gente nesse mundo, entendeu? Porque a gente falar a linguagem deles, eles já ganham confiança com a gente. A gente não tá falando da cabeça, a gente estudou isso, a gente tá entendendo o que tá acontecendo. Então, a gente tem que entender que a gente tem que... Você imaginou que alguma vez na sua vida você ia ter que estudar ortopedia? Não, jamais. Então, Gente, e eu jamais. gostaria de falar que assim, o primeiro mês que eu fiz
a Ortoinfecto. Nós fizemos Gente, juntos, né? eu tava queria de- chorar, porque eram uns conceitos que eu falava, meu Deus, eu nunca vou aprender isso. Onde eu estava na faculdade, que eu A minha que sorte, eu não lembrava a minha sorte de na nada Ortoinfecto disso. foi... A Tefa foi minha R+, dando aula de conceitos básicos de ortopedia, então... Eu dando aula de super conceitos paciente. básicos E de o Rodrigo ortopedia. foi o ortopedista R+. Então, assim, eles tinham super paciência. O Rodrigo, eu não sabia nada, que a diferença de Eu prótese, não sabia de nada, haste, ele me nada, explicava eu tudo, não tinha tudo, o menor... tudo. Então, É. assim, só que a gente teve que conviver, entendeu? A gente tem Isso, que foi um conviver. negócio árduo, estudando É. muito, né? Mas olha que legal, só da gente estar aqui fazendo um podcast mostrando essa interação das duas especialidades, que às vezes fica sempre em pé de guerra, né? Não precisa ser assim. Então, a gente ter essa conversa, pô, todo mundo sai ganhando, e ter veículos que informam igual aqui o InfectoCast. Quando que a gente ia imaginar que ia ter, assim, uma aceitação tão grande de infecções ortopédicas, de tanta gente querendo saber, né? Pô, antes não, o Infecto era concentrado dos temas, era HIV, pneumonia, né? Aquelas coisas. Hoje em dia, o Ortoinfecto está expandindo, as pessoas estão vendo como é importante, e a gente fica muito feliz com isso, porque todo mundo tem que Sim. realmente ter esses conceitos enraizados. Só complementando isso, né? Eu que sou ortopedista há mais tempo, ortoinfecto basicamente era qualquer infecção abrir, lavar e fechar. Ponto. Só. E lavar como? Fala pra eles. Um soro, coletar a cultura Jogar um uma... sorinho, não tinha coisa mecânica. Entendeu? Não, Rodrigo, você está esquecendo da cefalexina 7 dias, que eu sei que vocês Cefalexina, prescrevem. coletar a cultura ali com o mesmo bisturi, 1, 2 no máximo, suave, né? Então, Suave, Suave. nossa. Que era muito, Quer acabar com o meu dia. que era muito praticado. Vem com uma cultura suave. ainda de suave. É. Suave. E Então, cresce 30 coisas, vou dar antibióticos, 30 coisas. Rodrigo, você esqueceu, né, como prescreve cefalosporina? Cefazolina, você nem sabe mais, né? não, isso aí realmente a gente não usa mais. Mas antes era padrão, pós-operatório, cefalexina para todo mundo. A gente lembra. E a cultura de secreção, a gente também tem polêmico, né? Você adora uma polêmica, né, Clíndia? Gosto. A gente fez uma aposta antes e não tá adiantando, né? Cultura de secreção, Já Clíndia, você sabia. sabe mais do que, muito mais do que a gente. Mas ali tem debris, tem célula morta. Tem biofilme na Tem sua ferida, biofilme. né? Então, assim, o que crescer, se crescer coisa ali, já vai ser uma coisa mistureba. Então, assim, e isso é outra coisa que a gente tem que ter paciência. Como coletar culturas? Isso daí é um episódio, é um capítulo de Isso, livro. porque isso influencia totalmente stewardship de antibióticos. Mas você né? sabe o que eu tenho feito? Assim, ido para o centro cirúrgico treinar a equipe de enfermagem. Perfeito, pronto. Entende? Porque elas são ótimas e elas vão lá na hora falar assim, doutor, tá coletando errado. Porque Exato. o doutor Klinger é muito insuportável e ele não vai gostar disso. Exato. Que a gente tem que somar forças, né? Já que também encontrar com ortopedista tem toda essa dificuldade de educação continuada com a Exato. equipe médica, né? E quando a gente fala com o ortopedista antes, a gente muitas vezes ensina. A gente fica mais de meia hora explicando. Olha, coloca no soro fisiológico, não deixa seco. Coloca em Um em frasco cada frasco. uma amostra em cada. Não coleta só uma. Não precisa pegar o suave. Tem que ir com aquela paciência. E aí você vai ensinando. E aí as coisas vão melhorando, entendeu? Aos poucos. Mas no começo, quando é ortopedista muito enraizado, não adianta. Eles vão te trazer suave e olhe lá. Muitos não Porque aquilo foi coletam. passado tantas vezes na orelhada, né? Aquela coisa, uma mentira contada 1000 vezes vira uma verdade. Então, a pessoa tem aquele conceito, viu todas as pessoas mais velhas fazerem daquele jeito, acha que é assim. É difícil, a gente tem que ter paciência. Tem que ter também. paciência. Porque a gente também achou em algum momento da nossa vida que era o certo, né? Estudando que a gente viu que Sim, não. e mais importante que eu acho também, uma dica prática pro pessoal que tá ouvindo a gente, é refazer o processo. Então, por exemplo, eu implantei no meu hospital, os frascos já vem prontos, assim, né? Já Isso, sabe que Perfeito, aquilo facilita, né? o que tem que coletar para aquela cirurgia. Já tem o kit separado da coleta com os Isso é instrumentais maravilhoso, separados. Então, assim, não é só o médico que nós infectologistas trabalhando em controle de infecção, nós também acabamos sendo gestores. Não é só falar isso. Você tem que pensar em
como que aquele processo vai ser desenvolvido naquele local, Exatamente. né? Porque a gente precisa orientar pro pessoal do bloco, que talvez não tenha esse conhecimento, a gente que tem que sentar com a equipe de enfermagem, que tem que olhar com o chefe do bloco, vamos fazer isso, vamos olhar lá no CME pra gente já deixar separado esses materiais para Exato. coleta de Você cultura. tem que quebrar a cadeia do erro, né? E às vezes é um vício, né? Sim, Então, o vício e não é refazer o sistema é complicado, difícil. né? E até as coisas mais simples, né? Então, o que eu percebo muito, eles têm dificuldade do pedido. Não adianta você falar coleta cultura. Como você vai colocar isso no sistema? Cada hospital é de um jeito. Cultura de aeróbia, anaeróbia, às vezes é separado. Precisa de fungo, não precisa, Não precisa né? pôr junto, que eles já vão ver, às vezes. Agora tem laboratório que em 48 horas libera uma cultura negativa fechada, não só parcial. Isso. Então, para infecção musculoesquelética, isso é muito difícil. Então, cada vez mais a gente, enquanto infectologista, tem que tomar a responsabilidade de identificar o patógeno, que é o que você faz. Você fala com o laboratório, você fala com o CME, você fala com as enfermeiras no centro cirúrgico, porque a gente também tem culpa do patógeno não estar identificado, não é só culpa do ortopedista. Não, jamais. Entendeu? Então, às vezes, erro no laboratório. A gente que é controlador de infecção, você sabe, a gente tem visitas no laboratório, e aí quando você vê crescer muito coagulase negativa, aí você vai lá ver o tanto de coisa errada que eles estão fazendo, a técnica errada. Todo dia você acha algum tipo de erro que a gente tem que quebrar a cadeia. Então, o que eu acho que infectologista que vai trabalhar com infecção musculoesquelética, que a gente quer patógeno de todo tipo de infecção. O infectologista é doido por identificar o agente etiológico. Então, a gente tem que pôr a responsabilidade pra gente, não é só pedir. A gente tem que começar, assim, ter a cabeça que a responsabilidade é nossa também. Do que tá dando errado, por que não identificou. A biologia molecular no Brasil já não é nenhuma maravilha. E aí a gente vai lá e ainda tem o processo todo dificultado. A cadeia toda errada. Que é o simples, é o básico do básico. Mandar seco, a bactéria vai morrer. Então, se não for um Fleury da vida, que você manda a cultura e rapidamente chega lá seco, eles já processam. Agora tem laboratório que só vai processar no dia útil, daqui 48 horas e tá lá seco. Então, é tudo isso, entendeu? Que a gente precisa. Então, onde você trabalha, se você puder alinhar, eu acho que é essencial. Sim, e vá ao Gemba, né? Vá ao chão de fábrica, vá no centro Mostra as cirúrgico, caras, né? acompanha a cirurgia, vê o que está acontecendo, quais são as oportunidades de melhoria, vai no CME, vai no laboratório, porque não tem ninguém para fazer esse serviço se não for o infectologista. É a gente que precisa de alinhar isso, entende? Eles Então, não sabem. eles não sabem a importância que tem de fazer determinadas coisas. E quando você trabalha em equipe, isso tudo se encaixa, mas é porque quando a gente acaba formando, a gente acha que é só mesmo ficar lá no computador, dentro da CCH, né, fazendo tudo. Não. E não, a coisa é muito mais complexa, né? Pra gente quiser a melhoria que a gente quer pro serviço, pra população, a gente precisa de estar lá presente e ver o que eles estão fazendo. E a gente, infectologista, a gente escolheu infecto porque a gente gosta também dessa parte social, né? Então a gente vai lá conversar com as pessoas, ver tudo, tentar fazer esse trabalho de detetive, não só da doença, mas também para ver o detetive onde que tá o erro ali na... Infecto é house. Exatamente, Legal, a gente tem que ir atrás. A gente quer descobrir tudo. A gente quer, a gente Sim. adora fofoca, E né? o pessoal de casa, saber o que tudo. mais gosta é porque isso agonia eles também. E aí nunca ninguém falou com eles, não, eu também tenho esse mesmo problema, é isso que eu pensava Porque senão a e gente tal. fica de chato, né? Ai, chegou os Sim. chatos do hospital, que quer saber tudo, que Exato. vai atrás de tudo. Exato. Mas eu, igual você fala, o Klinger é insuportável, né? Em hospital de CCIH. A Laís é chata. Eu chego, eu tiro todo mundo da cadeira. Enfermeiro falou, não, meu filho, vou mandar assistência. E não tem um dia que a Que não gente acha sai alguma que coisa, você não né? vê alguma coisa. Sim. É um que não lava a mão. Sempre, é todo dia. Então, assim, infecta é legal demais, né, É muito Rodrigo? legal. Fala sério. Sim, com certeza. Já que a gente estava falando de cultura, também é importante reforçar a questão da sonicação, né? Que muita gente não conhece, principalmente os ortopedistas, né? Então, é mais uma ferramenta que a gente tem para identificar os Uma coisa patógenos. simples, né? Não é? A gente fala sonicador, a gente pensa que é uma máquina nossa, estratosférica, assim. Não, é basicamente que funciona por ondas de ultrassom, né? Então, assim, é uma coisa bem simples e que poderia ser muito mais difundida Exato, entre os né? serviços. Uma ferramenta a mais, né? que Não ajuda tá disponível em muito, todos os serviços, claro, mas os que tem, né? Mas tá aumentando cada vez usar. mais, né? Graças a Exato. Deus, Sim, né? sim. Mas ainda a gente precisa capitalizar mais, né? O conhecimento. Primeiro Com o conhecimento, que é isso que a gente tá fazendo Exato. aqui hoje. Então, escutem o episódio de osteomielite, o pessoal de casa, né? E
temos um Somos nós, convite e temos um convite especial para fazer pro pessoal, né? A gente lançou o primeiro curso de infecções ortopédicas e de pele e partes moles, que vai acontecer no dia 6 e 7 de julho, aqui em São Paulo, no Hotel Pergamon, que fica no Frei Caneca, né? Na rua Frei Caneca. E aí, Laís, o que a gente vai falar nesse curso? Lá a gente vai tentar aprofundar mais sobre esses conceitos básicos e até de diagnóstico, tratamento, como que a gente maneja a infecção musculoesquelética. E a gente vai falar de tudo. Então, a gente vai falar desde pele e partes moles, que, assim, o Klinger maravilhoso, mexe com queimados. E isso é muito importante. A gente vai entender que não é só clindamicina. A gente vai entender tudo que a gente tem de arsenal e a gente precisa aprender para tratar esse doente em todos os campos. Então, a gente vai falar de infecção relacionada à fratura, a gente vai falar de as artroplastias infectadas, que mais? A infecção após procedimentos dermatológicos, né? Procedimentos de estética, que está crescendo muito também. Então, e além dessa bem parte completo. teórica, né, é importante conhecer o material, né? Exato. O infectologista ali colocar a mão numa prótese, ver como é que é a parte metálica, ver como é que é a parte de polietileno, né, que é a parte cambiável, a parte que a gente troca nas revisões, ver como é que funciona o cimento, né, como é que ele esquenta, né? Isso é uma reação importante. Sobre a coleta de culturas. A coleta de Coleta de culturas. culturas, então Vai ter muita coisa. A gente vai falar essa introdução da ortopedia, da infectologia. A gente vai falar da ortopedia para infectologista e infectologista para ortopedista. Então, você que é infectologista, que é ortopedista, ou que trabalha em enfermaria de ortopedia, que tem muito contato com isso, ou você que é cirurgião plástico, você que é estudante, a gente está aberto aí. São poucas vagas, porque vai ter essa parte mais mão na massa, né? Que então a gente precisa ter um número restrito de pessoas. A gente vai colocar aqui todas as informações e venham conhecer a gente, venham participar desse E se curso. preparem para as polêmicas, que já Vai ter muita né? polêmica, a gente adora Câmara polêmica. hiperbárica, que eu sei que... Curativa Exato, curativa a Curativa vácuo, vago. Rifampicina. toda aula com caso clínico, vai ficar bem interessante. E vai ter ortopedista lá para todo mundo conversar, conhecer e ver que não é um monstro. Nossa. com certeza. Ó o Lorde. É isso. Façam as inscrições, então, o link tá aqui. A gente vai deixar na descrição do episódio. Beleza, pessoal? Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada. Até lá. Tchau, pessoal. Obrigado.